Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre plebiscito. Para isso nós convidamos o doutor Leonardo Andrade, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Leonardo. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Igualmente. Bom, a presidente da República, há poucos dias atrás, anunciou a proposta de um plebiscito para aprovar a convocação de uma Assembleia Constituinte com o objetivo de promover a reforma política. Desde então, muito se tem discutido sobre os riscos desse procedimento. Por isso, no programa de hoje, nós vamos abordar, os conceitos de constituinte, plebiscito, referendo e analisar os riscos que esse processo pode envolver. E você aí de casa pode participar conosco enviando sua pergunta. O nosso telefone é 3372-3720 e temos também o telefone celular para receber mensagens, que é o número 9972-1640. Bom, doutor Leonardo, assim que ela fez o anúncio dela, naquela reunião que a presidente teve com os prefeitos e governadores, ela mencionou a possibilidade de uma constituinte. E o que seria uma constituinte? Uma constituinte, a palavra por si só já diz praticamente tudo. No caso, seria uma Assembleia Constituinte. Né? E para entender o que é uma Assembleia Constituinte, a gente tem que entender um pouquinho do que é, o poder constituinte. O poder constituinte ele pode ser dividido em dois tipos, originário e derivado. O que é cada um desses poderes constituintes? O originário ele é basicamente para poder criar uma nova Constituição. Né? E aí nós temos aquela expressão de que todo e qualquer poder emana do povo. Como é que o povo vai exercer esse poder? Né? Antigamente, quando nós tínhamos um conceito de soberania, um conceito de nação, e não um conceito que nós temos hoje, de que é efetivamente o povo quem coordena essa Assembleia Constituinte. Antigamente, as constituições eram feitas através dos monarcas, os reis, ou de ditadores, ou de déspotas. Hoje não. A Constituinte ela é emanada através de vontade popular, social e cultural de um povo. Então, a Constituinte ela é determinantemente ligada a uma situação, pode ser social, pode ser cultural, mas é alguma coisa ligada àquele determinado povo, pode ser uma evolução, se a gente for parar para pensar desse modo. Então, o poder constituinte originário é basicamente para se ter uma nova Constituição. Ele vai criar uma alteração tão profunda no Estado, no país, que vai haver uma mudança completa no ordenamento jurídico. Isso é o poder originário. Doutor Leonardo, mas se formos analisar na história do Brasil, vamos ter o Brasil como exemplo, até mesmo porque estamos falando da situação que o Brasil está vivendo. As constituições que nós tivemos, elas vieram depois sempre de uma revolução? Não, a questão é a seguinte, o poder originário nem sempre, mesmo numa democracia como o Brasil ou numa república, porque democracia é diferente de república. No Brasil, o que acontece? Uma revolução, provavelmente, ela vai gerar uma constituição que é derivada de uma outorga. Ou seja, aquele momento político, aquele momento social, ele gera uma imposição. Então, o poder vencedor, ou seja, quem consegue vencer numa revolução, vai outorgar direitos e leis. Então, vai outorgar uma Constituição. E essa outorga é também considerado um poder originário, porque deu uma origem a um novo tipo de Estado. Sempre quando você pensar numa Assembleia Constituinte, você vai ter um poder originário derivado da vontade direta do povo. Quando você tiver um poder originário derivado de outorga, ou seja, uma imposição, ele vem de uma revolução. Então, revolução também é um tipo de poder, também gera uma reforma constitucional originária, uma mudança, não é nenhuma reforma, porque é originária, ela origina uma nova Constituição. Dessa forma, ela pode ser por outorga ou Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte direto do povo, outorga revolução. Essa atual Constituição que nós temos, que foi promulgada em 1988, qual que foi a origem dela? A origem dessa nossa Constituição
ela é de origem através de Assembleia Constituinte, ou seja, Constituinte. ela é de vontade do povo. Nós vivemos um período muito conturbado, né, de praticamente 20 anos, onde se tinha uma ditadura. Né, uma ditadura equivalente quase a uma tirania, né, o governo né, sem a vontade do povo. O Brasil continuou sendo uma república, mas deixou de ser uma democracia direta. Existia um resquício de democracia? Existia sim. Ainda se votava para o Congresso Nacional quando ele não era fechado. Né? Quando baixavam os atos institucionais, fechavam o Congresso, extinguia-se qualquer resquício de democracia. Mas o Brasil sempre continuou sendo uma república. Né? E a Constituição que nós tínhamos antes da de 88, ela vinha de uma revolução. Ou seja, ela era uma outorga. Por ser uma outorga, quando há a restituição da democracia no país, faz-se necessário, né, uma nova Constituição. Por quê? O país deixou de ter um Estado social e passou a ter um outro Estado social e cultural. Né? Houve uma vitória do povo sobre um governo ditatorial. Então, há sim uma necessidade de uma formação de uma nova Constituição. E é o que aconteceu em 88. Voltando no assunto dos poderes de formação da Constituição, o poder derivado, né, que não é o originário, ele é o que nós temos hoje, que todo mundo escuta falar de PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional. Esse é o poder derivado. É uma mudança na Constituição atual. Não vai se fazer uma nova Constituição. Vai sim modificar algum item da Constituição que nós temos atualmente. Que são as PECs que depois viram ECs. O que são as ECs? As ECs emendas constitucionais. A PEC é uma proposta. A EC é a emenda propriamente dita. Né, quando ela passa por todo o trâmite do processo legislativo. Bom, e nós temos visto todas essas manifestações populares clamando por mudanças, né? Alguns até se aventuram já a dizer que isso também seria uma revolução, toda essa manifestação do povo brasileiro. E essa convocação de uma Assembleia Constituinte que a presidente anunciou, existe algum risco? Corremos algum risco com a convocação dessa Assembleia Constituinte? Olha, se é uma Assembleia Constituinte, o risco é total. Você não vai imaginar o que vai sair dali. Pode sair qualquer coisa. Pode modificar tudo. Pode modificar a Constituição inteira. A Constituição de 88, que nós temos uma Constituição cidadã, que é a Constituição que deu mais direitos e garantias a todo cidadão brasileiro, ela pode simplesmente deixar de existir. Se você faz uma nova Constituição e ela vai ser feita por Assembleia Legislativa, subentende-se que ela veio emanada do poder do povo. Entendeu? Então, entende-se que é a vontade do povo. Mesmo porque a vontade do povo é manifestada através da representação política. E não necessariamente a vontade do legislador ou do presidente da República é equitativamente igual à vontade do povo. Tanto que nós tivemos essa eu não digo revolta, mas eu digo manifestação em todos os sentidos, né? Manifestação contra uma falta de estrutura, manifestação contra as altas taxas, né? Manifestação contra portos ineficientes, aeroportos ineficientes, sistema público de transporte ineficiente, sistema de saúde ineficiente. Então, qual que é o grande clamor? Eu entendo que não há um clamor por uma Assembleia Constituinte ou por uma nova Constituição. Há um clamor por mudança, mas não quer dizer que seja uma mudança na Constituição. Né? É uma mudança na forma de governar o país. Né? E às vezes o pessoal fala em reforma política, talvez não seja isso também. Né? Eles querem uma mudança. Qual é? Melhor infraestrutura, melhor prestação de saúde, melhor prestação jurisdicional. Fim da corrupção. Fim da corrupção. Entendeu? O que tem que ser modificado é isso. Não quer dizer que uma Assembleia Constituinte resolveria o problema. Não resolveria. Ia continuar a mesma coisa. Doutor Leonardo, e caso fosse realizada uma Assembleia Constituinte, questões, então, como a maioridade penal, como a pena de morte, poderiam ser aprovadas? Com certeza. Com certeza. Porque de uma Assembleia Constituinte... São cláusulas pétreas. São. Mas hoje é cláusula pétrea. Não podem ser alteradas. Qualquer direito e garantia fundamental e individual é cláusula pétrea. Artigo 5º, artigo 7º, artigo 9º da Constituição Federal são cláusulas pétreas. Não podem ser mudadas nem por proposta de emenda constitucional. Não podem de forma nenhuma serem alteradas. Agora, com uma nova Constituição, todos esses temas voltam para a pauta. Ou seja, todos esses temas, eles podem
ter uma alteração que nós Inclusive, não por exemplo, vemos direito hoje. à saúde pode Direito ser à saúde pode ser modificado. As alíquotas de repasse necessários da União para os entes federativos com relação à saúde e educação podem ser alterados e, ao invés de serem majorados, serem minimizados. Então, é um poder muito grande uma Assembleia Constituinte. Bom, e muito tem se discutido também sobre se seria realizado um plebiscito ou um referendo. O que significa plebiscito, o que significa referendo e qual que é a diferença entre eles, doutor? Basicamente, o plebiscito ele é uma convocação popular, né, para dar o aval sobre alguma questão de grande e suma relevância, né, nacional. E o referendo é basicamente a mesma coisa. A diferença entre os dois é que o plebiscito ele é realizado como consulta prévia. Então a população vota antes de ter qualquer delimitação legal. Ou seja, eles votam. A título de exemplo. Por exemplo, vamos falar da Assembleia Constituinte. Eles votam dando autorização para o Congresso, realizar uma Assembleia Constituinte. Se a Assembleia vai acontecer ou não depois, pode ser que não. Pode ser que não aconteça uma Assembleia. Pode. Né? O plebiscito não vincula. Não vincula? Não vincula. O plebiscito não vincula. Por quê? Eles estão pedindo uma prévia autorização, mas não quer dizer que eles vão fazer. Por quê? O processo legislativo cabe às duas casas legislativas, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Né? Então, cabe a eles. Né? Agora, qual que é o problema do plebiscito? Para esse caso, né, de reforma ou uma Assembleia Constituinte. Eles vão consultar o povo para ver se o povo autoriza uma Assembleia Constituinte. E se o povo autorizar uma Assembleia Constituinte, não se sabe o que o Legislativo vai fazer. Porque eles têm uma autorização, uma carta branca. Né? Eles podem como se desse um cheque em branco para eles. Um cheque em branco. Eles podem colocar qualquer valor, o que eles quiserem. Agora, o referendo não. O que é o referendo? A consulta é posterior. Então, a título de exemplo, os deputados e senadores fazem uma reforma estrutural na Constituição e passam por um referendo para poder ver se a população aprova ou não. Então, por exemplo, vamos supor que os deputados colocam que vão diminuir o número de deputados no Congresso Nacional e vão manter o mesmo número de senadores. E aí isso vai para o referendo, sim ou não. Se passa ou não, se deve diminuir ou não. Ou se mantém como está. Essa é a diferença. O plebiscito você vai ter, por exemplo, reforma nos direitos individuais, reforma nas garantias, reforma política, reforma tributária, reforma, reforma da forma de organização do Estado, reforma no número de deputados. Eles podem colocar os tópicos, mas não quer dizer que vai ser fechado. O referendo é fechado. É aquilo e ponto. O plebiscito não. Então, se eles colocam lá reforma política, número de deputados e a pessoa autoriza no plebiscito, eles podem aumentar ou diminuir. Entendi. Doutor Leonardo, recentemente, vamos colocar assim recentemente, porque há poucos anos atrás, nós tivemos tanto um plebiscito quanto um referendo. Eu queria que o senhor comentasse eles para situar, né, os telespectadores com relação a essa situação atual. O que a gente pode usar de comparativo com o que já ocorreu? Olha, na verdade nós tivemos São três os momentos que a população foi convocada, na verdade, para poder votar sobre algum tema. Houve primeiro um plebiscito, que foi previsto nos atos transitórios da Constituição, um referendo em 2002, e agora, talvez, eu digo talvez porque o Congresso é que tem que chamar o plebiscito, não é o presidente da República que ordena o plebiscito, tem que ser proposto por 1/3, ou dos deputados ou dos senadores, e se eles não quiserem, não tem. Então, o povo não precisa achar que a presidente vai exigir um plebiscito, porque isso pode não acontecer. É competência do Congresso Nacional chamar um plebiscito. Então, nós tivemos um plebiscito e um referendo até hoje. E estamos na iminência, talvez, de um plebiscito. O primeiro plebiscito foi com relação à forma de governo do país. Foi pouco tempo depois que a gente teve
a restituição da democracia, né, a população foi convocada para votar nas formas de governo, né, monarquia, república presidencialista e república parlamentarista. A forma atual é a que venceu. Então nós vivemos essa forma atual por causa de um plebiscito posterior à instituição da Constituição de 88, né, a promulgação dela. E nós tivemos em 2002 um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, que deveria definir se deveria necessariamente deixar de existir o porte de armas para civil e se todas as armas deveriam ser recolhidas. Esse foi um referendo. E estamos na iminência desse plebiscito, que seria uma carta branca para uma possível Assembleia Constituinte. Situação com relação a cada um deles e a essa possível e a esse possível plebiscito. Quando se instituiu a forma de governo, é porque nós passamos por um período de ditadura, um período de opressão. Então, eles chamaram o povo para falar, olha, nós queremos ser governados por um presidente, ou nós teremos um presidente que será só chefe de Estado, vai só representar diante de outros países e quem vai ser realmente a figura do executivo vai ser o primeiro-ministro. Ou vocês querem trazer de volta a monarquia, né? Vocês querem ser governados por uma pessoa e que seja hereditário, desde que exista também um parlamento. Né? E o povo escolheu o presidencialismo, porque entendeu ser a forma melhor. Bom, e nós estamos chegando ao fim do nosso programa, doutor Leonardo. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, né, e convidá-la a retornar aqui conosco. Claro, será um prazer. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. E na próxima quarta-feira nós teremos um novo encontro. Obrigada pela sua audiência e boa noite.